Olá, horrorizados! Faz muito tempo que eu não venho aqui abrir um episódio pra vocês, mas estamos de volta abrindo um app. E hoje vamos falar sobre alguns lugares mais assombrados do Brasil. Então, pega a pipoca aí, um refri, senta e escuta as histórias que a gente tem pra contar. Estamos aqui hoje com o Matheus Oi, oi, pessoal. E aí? e com o Douglas. Diz aí, gente. Um timezinho pequeno hoje, bem compacto, pra contar as histórias. Só o É, Pocket hoje. Versão Pocket, galera, pra vocês. Vou chamar o Douglas pra começar pela historinha dele. Então, ok, gente, vamos lá. Então, gente, eu vou falar aqui pra vocês sobre o Castelinho do Flamengo, que é localizado aqui no Rio de Janeiro mesmo, na Zona Sul. Então, vamos lá pra história dele aqui. Ele foi construído em 1916, e lá morava a família Silva Cardoso e Silva. Eles tinham uma filha chamada Maria de Lourdes, e os pais dela morreram em um acidente quando ela tinha 10 anos. E aí ela teve a guarda assumida por um tutor, que era advogado da família também. E esse advogado acabou roubando os bens da menina. E além de roubar os bens dela, ele ainda tratava ela muito mal, né? Deixava ela presa numa torre e fazia isso com ela. E aí um dia, depois de certo tempo, ela acabou se jogando dessa torre e desde então as pessoas dizem que o fantasma dela, né, ainda pode ser ouvido lá no local. E aí, como que é ouvido, né? Por meio de uns risos da garota ou uns ruídos, tipo, as pessoas não conseguem identificar muito bem, né? Uns barulhos estranhos, uns ruídos estranhos. E depois, com isso tudo, né, na verdade, na década de 70 a construção foi habitada por uns moradores de rua que até começaram a fugir de lá. Porque eles falavam que sentiam alguém tocando neles de madrugada enquanto dormiam e tal, e aí acabaram ficando com medo e saíram do lugar. E eles falavam também que uma mulher não gostava de ver eles ali, porque no caso, ali era a casa dela, que no caso era a menininha, né? E hoje o centro, lá é um centro cultural, hoje em dia, e uma coisa muito interessante também, vindo já do centro cultural, é que a gerente dos centros culturais daqui da Prefeitura do Rio deu uma entrevista dizendo que os seguranças de lá, eles dormem lá no local, e eles dizem ouvir uns barulhos de madrugada. E por isso, eles acabam dormindo lá no térreo, porque fica perto da porta de saída, né? Espertos. Que qualquer coisa ele já pega as coisas, sai pela porta e vai para casa. Mas essa é a história assombrada desse lugar aí, né? Nunca fui, também não sei se iria, né, fazer uma visita lá e tal, mas já fui no Flamengo, claro, gosto inclusive bastante, mas, né, qualquer coisa pegar para fazer um tour e dar uma passada lá. Mas é isso, é a história, gente. Não sei se algum de vocês já conheciam, alguns ouvintes, e aqui vocês também, mas digam aí, o que que vocês acham? Vocês iriam? O que que vocês pensaram sobre essa história aí? Eu não conhecia a história, mas Nem eu. também não iria no local. A não ser que Eu eu acho que eu estivesse iria. acompanhada com algumas pessoas, a gente Sim, leva sim. aqueles aparelhinhos pra E sim, é detectar a verdade. energia do local, pra se sentir uma coisa Aham. assim, bem terrorzeira, bem Os Sim. próprios caça-fantasma. caça-fantasmas. Caça-fantasma. É, Tem uns iria todo mundo canais, que ele né? pode, gente. Iria. Tem uns canais Já Com no pensou? certeza. YouTube que vai atrás de fantasmas e tem umas histórias bem bizarras, Sim, né? sim, sim. Ah, eu quero até mencionar um aqui. Na verdade, não é, como é que fala? Não é desse tipo, mas eu conheço uns desse tipo, só que tem um que eu gosto muito. Não sei se vocês conhecem, né? Qualquer coisa aqui, se ele acabar vendo a gente falando deles, né? A gente vai pra uma fama aí do YouTube. Mas é o Clone, vocês conhecem ele do YouTube? Clone? Esse ainda não. É, o nome do canal dele é Clone. E ele faz conteúdo de terror, acho que 90%, né? Porque ele já fez alguns outros conteúdos assim, mas muito de vez em quando, assim. A maioria é terror mesmo. E cara, é muito bom. Teve uma época aí que eu tava acompanhando direto. Hoje em dia ainda acompanho, mas não com aquela frequência toda. Mas assim, é bem legal. E ele já fez uns também indo nos locais, assim, mas não é o foco dele. Eu prefiro o tipo de terror de vídeo de terror que ele faz mesmo, né? Que ele pega e faz ritual, fala assim, ritual da boneca, ritual do não sei o que, já fez não sei quantos rituais assim, e é bem legal. Eu tô Procure vendo depois. aqui. Tô vendo aqui o canal dele. Ele tá bem famosinho agora já. Alô, clone, vamos marcar ele aqui, gente. Mas assim, é bem legal. Bem legalzão. Não, pra quem curte, tipo, conteúdos assim, de visitando locais assombrados, tem um outro também.
é bem conhecido, chama Caça Sobrenatural, e eles visitam vários e vários lugares. Eu não tenho certeza se é desse que teve um dos caras que faleceu, eu acho, e tem umas histórias bem bizarras. Eu recomendo quem gosta ir assistir. Minha irmã assiste direto, acho que o Enzo assiste esse também direto. Muito bom. Eu acho que eu sei qual é. Eu não, assim, lembro vagamente assim do nome, mas eu acho que eu já vi alguns vídeos sim. Top esse canal. Mas, ok, essa foi a história, né? Tem algumas boas histórias aqui espalhadas pelo Rio, né? É, e é isso. Vamos seguir. A do Matheus, né, do Rio de Janeiro também? Uhum. É aquela Sim, que a gente É, contou na segunda horrorizada no TikTok, não o foi? TikTok foi. É, aham. ó, quem tá ligado aí vai conhecer. Que o Matheus vai contar agora pra gente. Então, eu vou falar sobre o Arco do Teles, na Praça 15, no Rio de Janeiro. A história que envolve esse ponto no Rio é sobre uma bruxa, a Bárbara dos Prazeres. Ela ficou conhecida assim por causa da imagem da Nossa Senhora dos Prazeres que tinha lá no arco antigamente. E ela foi uma mulher que, depois que ela chegou de Portugal com o marido, ela se apaixonou por um rapaz, um ex-escravo, e para viver com ele, ela acabou assassinando o marido dela. E algum tempo depois, a Bárbara percebeu que esse rapaz começou a atrair ela, então ela decidiu matar ele também. E o tempo foi passando, depois ela passou a se prostituir e fazia ponto exatamente embaixo lá do Arco do Teles. Que antigamente, como era difícil para as mulheres conseguirem emprego, elas acabaram nessa vida. Então, o tempo foi passando e a Bárbara foi envelhecendo e perdendo a sua beleza e não tendo mais clientes como antes por causa disso. Então, foi aí que ela decidiu recorrer à magia negra. Ela passou a procurar uma fórmula de juventude e beleza eterna. E uma das coisas que ela encontrou, uma das fórmulas, foi que ela tinha que conseguir sangue, ela tinha que se banhar em sangue morno de crianças para que isso rejuvenescesse a sua pele. Não existem números exatos, mas os documentos constam que foram dezenas de crianças como vítimas, crianças que desapareceram misteriosamente e não foram encontrados os corpos delas. Dizem que a Bárbara pendurava as crianças pelos pés com uma corda, esfaqueava e quando o sangue escorria, ela se banhava com ele. Isso lá na casa dela mesmo. As crianças já não andavam mais desacompanhadas e algumas famílias passaram a trancar os seus filhos dentro de casa por causa disso. E foi aí que, segundo os relatos, a Bárbara teria passado a roubar recém-nascidos na roda dos expostos da Santa Casa da Misericórdia, antigamente. Para quem não sabe o que é uma roda de expostos, é uma portinha giratória usada para que os bebês indesejados pudessem ser deixados aos cuidados das freiras, antigamente. Então, o abandono dos bebês começou a diminuir por causa dela. Mas o que ninguém sabia era que era a Bárbara que estava roubando os bebês para tirar o sangue deles. E ficou assim por muito tempo. Até que um dia, quando a Bárbara estava indo pegar um bebê, a roda girou ao mesmo tempo que ela estava tentando tirar o bebê. E o braço dela ficou preso. E foi aí que as pessoas descobriram o motivo da diminuição dos abandonos dos recém-nascidos. Mas eles nunca conseguiram pegar ela, a Bárbara. E foi aí que nasceu a expressão a bruxa está solta. Por causa disso, porque eles nunca conseguiram prender a Bárbara dos Prazeres. E depois disso, a Bárbara sumiu do Arco do Teles. Ela não foi vista por mais ninguém. E no mesmo ano que ela desapareceu, um cadáver de uma mulher apareceu boiando próximo ao Lago do Poço, no Rio de Janeiro. Embora o rosto da mulher tivesse irreconhecível, algumas pessoas garantem que era a Bárbara, mas isso não foi provado de fato que era ela. Por isso que eu acho que é por causa disso que a lenda dela se tornou tão popular, porque como
oficialmente ela não foi dada como morta, ela simplesmente sumiu, desapareceu. E algumas pessoas dizem que ela poderia ter encontrado de fato a fórmula da juventude e continuado matando crianças em outros lugares. E é por isso que as pessoas dizem que no Arco do Teles, quando o comércio todo está fechado, seria possível escutar as gargalhadas da Bárbara dos Prazeres lá. E outros gritos e vultos e coisas estranhas que acontecem por lá. É isso. Ah, bizarro, hein? Sim, essa é uma das minhas histórias preferidas aqui do Brasil. Sim, ela é bem boa. Essa aí a gente conhecia, né? Por causa do. Como a Laura falou, a gente já tinha feito lá no TikTok, na segunda horrorizada. E ela é bem boa, bem intrigante. Você fica, né? Ah, inclusive uma coisa muito legal que eu acho dessa história aí foi o lance da expressão. Que surgiu essa expressão, né? Uhum. De onde veio a expressão aí da bruxa tá solta. E assim, É a bem gente legal. tem, sim, e a gente tem não sei quantas, tipo, inúmeras expressões aqui e tem um significado por trás. Eu lembro que teve uma época, não faz nem muito tempo assim, faz sei lá, ano retrasado, acho que mais ainda, uns anos atrás, eu tive curiosidade de ficar procurando, né, a origem de algumas expressões. Então, no caso, tipo, expressões como, por exemplo, fazer uma vaquinha, não é nem bem uma expressão, mas é uma coisa, né, tipo, fazer uma vaquinha. Aí eu fui pesquisar a história disso. 171, tipo, chamar alguém de 171, ou então, sei lá, alguma outra salvo pelo gongo, essas coisas assim. Uhum. Então, acho bem legal, porque sempre tem origem, né? Essa daí eu não sabia da Sim. expressão da bruxa tá solta e é bem legal. Se a gente for procurar, tem não sei quantas. Sim, são muitas histórias como essa que a gente desconhece. A própria Sexta 13, né? Tem a explicação da origem da Sexta 13, que a gente teve recentemente. Então, até a Sexta 13 tem aí a história em si, tem Sim. vários porquês da expressão. Uhum. Bem legal. Qual que é um deles, amigo? Sabe agora de cor? Um dos da Sexta No 13? 13, Uhum. eu sei um. Eu sei também. Fala aí. Um é que alguns deuses foram convidados para uma festa. No total foram 12 deuses que foram convidados para uma festa. Aí o décimo terceiro foi o Loki. Aí como ele não foi convidado para essa festa, ele tornou essa noite de festejo em um caos. Então o número 13 foi associado à má sorte e a coisas ruins por ele. Hum, É uma das histórias que tem, né? legal. Sabia. Não sabia também não. A que eu sei é que é sobre os 12 discípulos. E aí, tipo, o 13º discípulo foi trazido como amaldiçoado, como o que dá azar, essas coisas. Então, Uhum. eu vi por essa. A que eu vi foi dessa, né? Questão dos discípulos. Ah, e segue mais ou menos a mesma linha, né? Sim, Coisa no meio do Sempre caminho. o 13º. sempre isso. Bom, para minha história agora, eu trouxe duas histórias. E a primeira delas é o edifício Joelma. E agora ele é nomeado como Praça da Bandeira. Eu tô meio rouca, já. Vocês já perceberam, mas por favor, relevem. O edifício Joelma ele ficou conhecido pelo grande incêndio, né, que teve em 1900, quase 2 anos após o ocorrido. Eu vou contar um pouquinho da origem dele, os motivos dele ser assombrado. A obra para fazer esse edifício começou em 1969, então ele demorou um pouquinho. De acordo com os diretores da construção, o edifício tinha um dos mais modernos sistemas de anti-incêndio da época. Então aí a gente já pensa, nossa, tinha um dos mais modernos sistemas de incêndio, como que pegou um fogo Uhum. fodido daquele. O projeto do prédio, ele previa um subsolo e um térreo que seriam destinados a arquivar registros e documentos, enquanto o espaço entre o primeiro e o 10º andar funcionaria com aqueles prédiozinhos que a gente tinha no GTA, sabe? Que a gente subia vários Sim. negocinhos de coisa. E o 11º andar até o 25º ficariam os escritórios divididos nas torres norte e sul. Depois de anos, o edifício é inaugurado, né, em 1972, e o espaço foi rapidamente alugado pelo banco Crefisul de Investimentos, que ainda fazia transferência dos seus departamentos quando ocorreu quase 2 anos depois, no dia 1º de fevereiro, quer dizer, desculpa, de 1974.
O incêndio começou às 8h54 da manhã, devido a um curto-circuito de um aparelho de ar-condicionado do 12º andar. Mas como o prédio ele era cheio de móveis de madeira, cortina, carpete, então o fogo espalhou muito rápido. E ele não tinha escadas de emergência para ir, então eles precisavam sair pela escadaria central ou pelos elevadores, né? Mas o elevador ele acabou parando de funcionar. Algumas pessoas conseguiram fugir pelo elevador, mas um deles não deu para fugir. E ficaram 13 pessoas lá dentro. E isso ficou conhecido como as 13 almas do edifício Joelma. Outras pessoas tentaram subir lá para a parte de cima do prédio para ser resgatadas, mas os helicópteros não conseguiam parar lá em cima porque ele não tinha um heliponto, né, para conseguir descer. O prédio ele tinha 750 ocupantes, 191 deles morreram e outros 300 ficaram gravemente feridos. Depois do julgamento de tudo, 5 pessoas acabaram sendo condenadas pelo incêndio, incluindo o proprietário da empresa Termoclima, responsável pela manutenção elétrica do prédio, e as penas deles variaram de 2 a 3 anos de prisão. Não foi tanto, né? E depois o prédio veio a ser inaugurado em 1978 com o nome de novo Joelma. Aí, em 2000, nos anos 2000, ele foi renomeado para Praça da Bandeira. Aí, algumas das coisas que eles falam pelo prédio ser amaldiçoado, né, pelo aquele terreno ser amaldiçoado, eles contam que antigamente tinha um professor que havia assassinado a mãe e os irmãos no local onde o prédio foi construído e depois cometeu suicídio. Esse é um dos motivos. O outro é de que no final do século XIX havia um pelourinho no local, então muita gente ali era castigada e morta, né, pelos crimes que cometeram. Eu não conhecia essa história, né, apesar desse ser um incêndio bem famoso, não conhecia e fiquei em choque. Eu acho que eu iria tranquilamente no local. Não, não é uma coisa assim que me deu medo, tanto medo assim, quando Uhum. eu li a história. Mas é claramente um local amaldiçoado, né? Porque primeiro um professor mata a mãe e os irmãos, e lá onde os criminosos, né, eram mortos e castigados, e depois um incêndio daquela proporção. Mas eu não teria medo de não. Vocês conheciam a história? Iriam pra lá? Sim, Eu já conhecia. vi, já. Conhecia também. Bem clássica. Ah, eu iria também. Nessa aí eu iria. Faria uma Também. passada por lá. Será que é algum tipo de hotel cortês brasileiro? Parece, né? Porque muita coisa ruim acontece. Eu Uhum. iria também conhecer. Comenta aí, horrorizado, se vocês iriam lá no prédio. Cara, Bom, muita gente morreu lá, né? muita, né? Sim. Tipo, foi 190 pessoas que morreram do incêndio. Muita Só, gente. só por isso já fica uma coisa meio pesada, né? Eu Sim. acredito que o clima hoje em dia lá deve ser muito mais pesado do que era antes, né? Ainda mais com o Aham. tanto de mortos. Nossa, total. Total. Bom, aí eu separei uma outra história, né, pra vocês, que é sobre o presídio do AU em Curitiba. Essa história, hoje, acho que lá é o Fórum Criminal e do Fórum de Juizados Especiais no Centro Jurídico de Curitiba. Até pouco tempo era um presídio, né, o presídio do AU. Ele foi pensado para ser a primeira penitenciária do estado do Paraná e a construção veio devido a uma visita do imperador Dom Pedro II a Curitiba em 1880. Mas os planos não vingaram tanto e depois o espaço foi cedido para criar um hospital para alienados, né? Eu estaria presa lá. Tô brincando. O hospital era chamado de Asilo de Alienados Nossa Senhora da Luz e ele levou quase 8 anos para ser construído, né, a obra. E ele foi inaugurado em 25 de março de 1903. O hospital funcionou por pouco tempo, né, mas em 1907 e o hospital funcionou por pouco tempo até uma segunda inauguração de uma outra sede em 1907. Como o Estado não tinha uma área, então ele se propôs a assumir aquele espaço
e reconstruiu, né? Fez uma reforma lá no local e a reforma terminou em 1908 e foi onde a penitenciária de Curitiba surgiu, né? Que é o presídio de Jaú. Quase 100 anos depois, em 2006, o presídio ele foi desativado. Então, os 800 presos que tinham lá foram transferidos para o Centro de Detenção e Ressocialização de Piraquara, em São José dos Pinhais. E em 2018, o local foi destinado à instalação do Fórum Criminal e dos Juízos Especiais do Centro Judiciário de Curitiba. Aí, neste local, tinha algumas lendas. Aí eu vou falar algumas delas para vocês e alguns relatos dos agentes penitenciários. Uma das que eu mais gostei foi a lenda de um palhaço que ele supostamente assombrava presos que cometeram crimes de violência contra a mulher. O mais curioso é que a história aconteceu durante a década de 1970. Um tarado realmente cumpria pena no local por atacar mulheres com uma serra elétrica enquanto usava roupas de circo. Não julguei esse palhaço que matava e assombrava as pessoas que cometeram crimes contra as mulheres, gente. Esse palhaço aí. No caso, não julgo ele assombrar os criminosos, né? Agora o outro lá que Sim. fazia o crime, ainda bem que tá morto. Tá. A outra lenda é a lenda do motoqueiro fantasma. Aconteceu na década seguinte, né? O espírito deste rapaz que, após contrair uma doença de uma loira, olha o preconceito contra as loiras, passou a andar de moto espirrando ácido no rosto das loiras que encontravam pelas ruas. Meu Deus. Ele foi, ele foi condenado e foi levado para o presídio, onde ele morreu. Corriam lendas de que, mesmo morto, ele noites de lua cheia com a sua moto para seguir as pessoas com sua vingança. Essa lenda aqui, por Deus. Aí tem os relatos de agentes penitenciários, né, do local. Falava que tinha uma galeria onde ninguém gostava de trabalhar à noite e que eles desciam em duplas e voltavam. Já que acontecia alguns estranhos e não era barulho de presos conversando. Aí um deles falou: uma vez nós pegamos um preso e colocamos ele no castigo. De madrugada, o agente lá estava fazendo a ronda e disse que viu esse mesmo preso andando pelos corredores. Fomos verificar e não encontramos nada. Então partimos para a cela em que deveria estar e o encontramos morto. Ele tinha sido enforcado. E dizem que na sexta-feira, à meia-noite, as almas dos presos mortos aqui se encontram na frente do presídio e você pode falar com elas. Também dizem que os presos fizeram uma brincadeira do copo com as almas e amanheceram mortos. Outros dizem ter visto uma bola de energia aqui, o tal Boitatá. Meu Essa Deus. aqui é meio bizarra e a gente tava falando de sexta-feira 13. Imagina encontrar as almas de mortos na frente do presídio numa sexta-feira 13. Ainda poder falar, né? Hã? Falariam e ainda poder falar, né? Com as almas. Conversariam com elas. E eu acho que não. Isso aí eu passo. Eu acho que eu vou passar também. Vai ficar uma coisa bem fasmofobia. Perguntando pro Bem fantasminha fasmofobia. com um negocinho lá de captar a voz. Quem está Gente, aqui? assim, cara, não deu. Esse negócio ele passando lá e jogando. Era jogando o quê? Ácido na cara das loiras. Sim, Ai, ai. o motoqueiro foi o auge pra mim. Sim. Ai, que Imagina isso, comédia. passando e jogando ácido na cara só Das das loiras. loiras. Acho que Ai, alguém não mano. gosta de loiras. Sim. E não é o Gali. E Ai, não é o não, Gali. não, porque o Gali. O Gali, se puder, ele beija pé de loiros e de olhos azuis. Ah, ele só quer. Tem que ser olhos azuis ou verdes. Esse pequeno. Ai, gente. Mas assim, você falou sobre esse lance aí de conversar com mortos. Vocês, assim, sinceramente, vocês teriam, se tivessem a chance de fazer uma, tipo aquelas Uma. sessões, né? Essa. É, tipo essas sessões assim espíritas que você consegue se comunicar, tipo no filme Sobrenatural, né? Já puxando aqui pro Sobrenatural de novo, Sim. falando sobre ele de novo. Vocês participariam? Tipo, topariam participar? O Ai, não, que que vocês acho que acham? não. Eu sou meio cagona pra essas coisas porque eu acredito, então acho que eu Sim. tenho um treco.
Cara, Sim, sim. eu acho que eu não me arriscaria Nunca se em uma sabe o que sessão. pode puxar dessa sessão, né? É, É, esse é melhor não o ponto. mexer. Sim, e pode acontecer realmente, né? Pode voltar, você pode abrir algum, não sei, algum caminho pra É aquilo. igual o host, né? Vai que uma pessoa ali Aham. começa a brincar e do nada invoca um negócio demoníaco. E eu não quero um encosto pra minha vida, não. Então eu prefiro não participar dessas sessões. Eu É igual com também não. projeção astral, né? Que você tem que fazer a projeção de uma maneira certa. Porque senão você pode ir e voltar. Mas beleza, você vai voltar, mas vai voltar com alguma coisa, sabe? Então tem que ser um negócio bem, Uhum. bem feito ali, né? Tem que ser um Eu negócio bem acho feito. que eu acho que eu faria com alguém experiente, alguém que Sim. já tivesse feito aquilo várias vezes. Mas assim, de Aham. primeira, com alguém que não sabe, não. E centro Sim, espírita, total. vocês iriam? É porque, tipo assim, Cara, centro É, espírita, eu iria. Eu tenho até curiosidade em ir. É porque eu uhum. acho que centro espírita, a gente pensa que, nossa, a gente vai lá e vai ver baixando em alguém. Mas eu acho que você É tem que isso. ter um certo nível, né, pra você participar dessas sessões Sim. onde a pessoa, o espírito baixa lá. Não sei como funciona. Se tiver algum ouvinte espírita aí, quiser explicar pra gente, a Marcele não era espírita. Sim. Mas explica aí pra Ela sabe gente nos bastante. comentários, cara. Pra vocês interagirem com a gente, vocês interagir com a gente aqui nos comentários do YouTube, pra quem escuta a gente no YouTube. E pra quem escuta a gente no Spotify, avaliem a gente aí no Spotify, porque isso conta muito pra gente. Sim. Inscrição no E é, YouTube, gente, por favor. Conta muito. e é muito doido, né? Tem um outro cara, já vou mencionar mais um aqui do YouTube. O canal dele é Spook Houses. Não sei se vocês Conheço. conhecem. Aham. Conhece? Aí, então, ele faz, eu conheci ele fazendo análises espirituais em casas, né? E ele fazia, inclusive, com esse clone. Foi por isso que eu descobri ele, porque o clone fez um vídeo onde ele estava numa chamada com ele, com esse cara. E aí ele mostrava a casa para esse cara, pela câmera, né? Pela chamada, para ele analisar. E aí ele olhava, tipo, os cantos das casas e pedia, bota a câmera mais pra lá, bota mais pra cá. E aí ele conseguia ver, ele conseguia sentir o que que tinha ali naquele canto daquela casa. E aí ele faz limpezas, né, também, limpezas espirituais e tal. Então, assim, ele sabe conduzir o negócio. Bate até aquela curiosidade de, tipo, analisar minha casa. Olha assim, ó, eu deixo quieto porque eu sou todo coisa. Tipo assim, aí ele fala, ali tem um negócio ali, aí eu já vou ficar aqui em casa já olhando pro canto, todo cismado. Então eu não, eu prefiro deixar pra lá, né? Deixar abaixo. Mas assim, ele também tem uns vídeos onde ele joga o tabuleiro Ouija com as pessoas. E assim, ele sabe guiar, mas ele vai falando tudinho o que pode acontecer. Ele vai guiando o jogo todo, né? O jogo não. O tabuleiro todo ali, o negócio que eles estão fazendo no momento. E aí, vocês participariam de um tabuleiro Ouija se fosse dessa forma? Com alguém Não. que fosse muito, muito diferente? Uh-uh. Laura, não. Não. Eu pensaria. Eu acho que eu pensaria também. Eu não iria direto, não. Pensaria porque. Eu pensei e já tenho a resposta. Não. Acho que eu faria uma análise, ficaria um tempinho, uns dias fazendo uma análise para poder decidir. Mas é tenso, é tenso. Não sei se seria realmente ou não. E, por exemplo, a pessoa até, ela tem gente que a pressão baixa e a pessoa cai assim, tipo, por exemplo, tá sentada, ela cai sobre a mesa assim, né? A cabeça sobre a mesa e fica lá. Ou então cai pra trás assim, fica sentada, né, mesmo na cadeira e só cai pra trás assim, fica meio que desacordada. Mas, né, não sei realmente como é que a pessoa tá, mas Cara, ele fala que isso pode acontecer e aí ele já mostrou em alguns vídeos as pessoas assim. falando, me lembrou uma coisa que acontece em alguns encontros de jovens. Eu já fui de ir em encontros de jovens, né? Já fui em 3, 4. De igreja? É, da, e da Igreja De Católica. igreja. Ah, Ah, sim, sim. sim. E, tipo assim, tem uns momentos que a gente vai lá pra rezar, tipo, eu acho que é Espírito Santo, tipo, que eles levam lá.
É que eu não lembro, gente, faz muito tempo que eu não vou. Eu saí porque eu não me sentia mais à vontade, mas nas que eu fui, tinha esses momentos, não vou saber explicar exatamente como é, mas que a gente ia lá rezar. E daí vinha pessoas do grupo, né, que faziam parte do grupo, e elas vinham atrás de você e rezavam junto com você, tipo, você poderia estar rezando baixinho ou só na sua cabeça. Gente, juro por Deus, eu vou falar porque já aconteceu comigo. Você vai entrando, acho que, e você simplesmente cai no chão. E fica lá um tempo, tipo assim, é como se você estivesse dormindo, mas você não tá dormindo, porque você meio que ainda, sabe? Só que você não consegue abrir o olho. Eu não sei se é um estado de Nossa, paz isso que já aconteceu acontece. comigo. Já, amigo, já Já, Já. aconteceu comigo 2 já vezes. assim. Acho que 2 ou 3 vezes Cara, é que eu fui. incrível, né? Aham. Caraca, Parece que aconteceu. você. É como você falou, você entra em um estado de paz e relaxamento no corpo todo, aí você cai. E quando você Comigo volta e aconteceu uma volta vez, chorando mas igual uma filha bom, da puta. Volto eu não chorando. chorei não, não, Eu não, voltei chorando não igual a chorei desgraça. não. Nossa, eu chorei. Só que tipo, tava eu e os meus primos, assim, numa fileira, e o pastor tava orando, e eles estavam caindo. Aí eu digo, aí eu tipo, meu Deus do céu, não vou cair, eu vou ficar com o pé forte aqui no chão, mas não deu, caí. É, tipo, Muito não engraçado. adianta você pensar, tipo assim, ai, não, não vou. Você tá lá rezando, aí a pessoa, no caso das que eu ia, a pessoa vinha atrás de você, uma pessoa específica, e falava Uhum. algumas coisas pra você. E você simplesmente cai. Eu acho que isso tem Nossa, não. algum tipo de ver com a energia da pessoa que tá transmitindo pra você, eu não sei direito. Pode ser, mas é muito louco. Ou, tipo, Sim. quando aconteceu, eu fiquei, ai, gente. Mas é Mas, boa a Interessante, né? sensação. É interessante. e como é que é? Mas como é que é, tipo, a sensação? Tipo, é boa mesmo? É É como boa. É tipo, amigos, é como se o seu corpo relaxasse. Simplesmente, tipo, Sim, cai. E daí você não consegue abrir o olho, mas você tá em paz, sabe? isso. Não é desmaiar, é tipo relaxar por completo. Ah, É muito entendi. interessante. Aham. Eu mandei uma figurinha aí agora. Acabou de chegar a Vocês dois notificação. agora. Vocês assim. Deixa eu ver. Amigo, eu quase Mas quis. assim, eu caí pra trás no caso. É, eu caí pra trás Tipo, também. ele colocou a mão assim, entre a minha testa e os meus olhos e foi pra trás com tudo. E eu fui também. Mas foi bom. Mas eu lembro de, tipo assim, eu tá ajoelhada e daí o meu corpo começou a balançar, sabe? Tipo, pra frente e pra trás. E daí eu Sim. caí pra Sim, sim. trás. Foi É. bem louco. Cara, nunca não aconteceu comigo, não. Tipo, eu ia pra igreja, mas não era católica, né? Mas assim, nunca fui de, tipo, sei lá, já senti, né, algumas coisas, mas assim, chegar a cair, ou então falar em línguas mesmo, nunca falei, ou então, tipo, não sei, alguma outra coisa assim mais, né, sobrenatural zona. Já falaram coisas pra mim, tipo, várias vezes, e aí já falaram coisa que é, tipo, verdadeira zona, que era real, a pessoa não sabia e falou, e, sabe, eu vi que era real. Eu sempre, tipo, analisava assim, quando alguém vinha falar, pra ver se ia ser verdade ou não, porque tem muita mentirada, né, também. Mas Uhum. aí várias pessoas já falaram coisas reais, tipo, não tinham falado pra ninguém. E aí batia, aí eu ficava, eita. Mas assim, Eita. de cair ou então falar em línguas assim, nunca rolou não, comigo não. Em missa Mas, normal nunca vi também. Tipo, só em encontros. Você já... aham, sim. Ah, é interessante, interessante. Uhum. E possessão, vocês já viram? Cara, já Não. vi. Mano, eu já vi, tipo, foi o quê? Uma mesma mulher, era uma senhora, devia ter, sei lá, 60 e poucos anos ou 70, não sei, por aí. Mas ela já tinha muitos problemas, tipo, ela já tinha perdido, acho que alguns filhos. Não sei se era, acho que eram alguns, não era mais de um mesmo. Aí ela perdeu, né? E ela é muito toda atribulada, assim, cheia de problemas. E ela ia pra igreja. Mano, do nada, nessa época eu tinha uns 14 anos, e aí a mulher do nada, a cadeira da mulher tombou pra trás, tipo, ela tava sentada, a cadeira dela tombou assim, tombou, do nada, tombou. E aí ela caiu, todo mundo se afastou assim, e eu assustado, nunca tinha visto aquilo, tipo, olhando ali com o olho arregalado, parado assim pra mulher, e ela começou a rir, tipo, rir, dar aquela risada. Como é que fala? Como Risada risada satânica. maléfica, satânica, sabe?
maléfica e falou, tipo, eu feri a mão dela, que ela tava com a mão ferida. E aí ela começou a falar isso, gritar isso. Eu fiquei, mano, que bizarro. E aí foi até meu avô na época lá que orou por ela pra sair, né? Tipo, foi expulsando, expulsando. Tem que fazer umas 3 ou 4 vezes assim, essa oração por ela. E aí ela voltou. Toda hora que ele falava, fazia alguma coisa lá, tava orando e tal, ela dava tipo, meio que um pulo pra trás, assim, sabe? Tinha um espanto assim. Uhum. E aí ela voltou. Aí ela voltava chorando, fraca, e aconteceu mais de uma vez. Foram umas, sei lá, 3 ou 4 vezes assim que eu vi. Que eu, enquanto eu tava lá, né, nesses dias na igreja. E é muito bizarro. E outra vez foi eu na rua. Essa aí foi mais recente. Eu na rua, vindo com meu irmão, inclusive. A gente tava vindo. Cara, se não foi. Acho que foi de carro. Eu tava vindo aqui em casa de carro pra depois voltar. Aí no meio do caminho, a gente passou por uma igreja, e aí nessa igreja o pessoal tava expulsando alguma coisa da mulher. E a mulher lá gritando também no meio da igreja, uma igreja pequenininha. Mas aí acho que o pastor, né, tava orando lá por ela e ela gritando, toda esquisita lá no meio da igreja. E aí eu parei com meu irmão, né, a gente parou lá no caminho, a gente ficou vendo. Eu chamei ele e a gente ficou vendo lá. Durou um tempinho, depois disso a gente seguiu, depois que terminou. Ela voltou ao normal depois das orações e tal. E, nossa, é muito esquisito, cara. Eu acredito É muito real, bizarro. sabe? Também É, acredito. é muito louco. E Laura, já viu? Amigo, nunca vi. E pretendo nunca ver também, porque Deus me livre. É muito Mano, é muito bizarro. assustador. Sim. Eu tava Você já. lembrando aqui Ah, de um caso que aconteceu comigo. Não foi assim numa igreja, mas tava tendo um culto numa praça aqui, em que eu fui isso quando eu era criança, já faz muito tempo. Vi um pastor aqui, bem famoso de uma igreja, eu não vou lembrar agora o nome dele, mas ele veio fazer uns cultos aqui públicos no Parque do Povo. É uma praça bem grande que tem aqui em Santa Rita. Aí os meus primos e a minha avó e algumas tias. Aí, esse pastor, era como se fosse culto para libertar as pessoas. Aí ele disse que ia começar a orar, ia fazer uma oração, e só praça lotada de gente, lotada, lotada. Aí ele falou que ia orar, e se tivesse alguém com alguma enfermidade, tipo um demônio, a pessoa ia começar a gritar do nada na plateia, e aí ia alguns seguranças lá pegar essa pessoa e levar pro palco para ele tirar esse demônio. Gente, essa noite foi perturbadora. Foi muito assustador mesmo. Porque um monte de gente começou a gritar do nada. Foi tipo, imagina mano. assim, uma praça cheia de pessoas, todo mundo com medo, em silêncio, e do nada alguém começar a gritar e se espernear. Foi muito assustador, muito bizarro. Nossa, Aí ele cara. tava começando a fazer isso, e aí as pessoas começaram a gritar, algumas pessoas. Aí ele tava levando lá pra cima e colocando as pessoas de joelho para fazer a oração. E isso eu já tava completamente gelado, gelado de medo, me tremendo. Foi engraçado, lembrando agora, mas na hora eu tava me Engraçado, cagando de medo. amigo. Foi muito bizarro. E eu tava com muito medo de alguém do meu lado começar a gritar, porque era, com- Nossa, era sim. Era gritos aleatórios, tá ligado? Das pessoas começavam a gritar do nada, um grito bem alto, como se estivesse sendo morto, alguma coisa do tipo. E, Aham. tipo, ele tava começando a fazer a oração e, de repente, uma mulher que tava atrás de mim começou a gritar. Eu dei um pulo, eu fiquei tão assustado, tão assustado. Essa noite eu não consegui dormir direito, eu fiquei muito assustado com isso. Que Aí medo, Caraca. depois, sério. quando as pessoas começaram a receber a oração e voltar ao normal, aí elas voltaram para os seus lugares. Aí quando o culto acabou, eu olhei para trás e a mulher estava completamente parada, como se estivesse petrificada. Aí a filha dela falou: "Vamos, mãe, para casa." Aí ela disse que não tava conseguindo se mexer, que ela tava se tremendo muito. Eu tava olhando pra cara dela, morrendo de medo que ela se manifestasse mais uma vez. Foi muito bizarro, foi muito estranho. Não queria uma nova Mano. manifestação. Mano, vocês não têm noção de como foi esse momento.
É desse Tipo, a jeito. praça cheia de pessoas, todo mundo calado, todo mundo em silêncio, e de repente as pessoas começaram a gritar. Foi muito assustador, muito assustador. E tipo, eu nunca mais voltei pra esse culto. Teve, acho que mais umas 2 semanas de oração e culto que ele tava prestando lá na praça, mas eu não voltei nunca mais. Foi muito assustador. Não, imagino, tá doido. E você tinha quantos anos quando aconteceu isso? Eu acho que eu tinha uns 12 ou 13 por aí, eu era bem novinho. Faz bastante tempo Faz, mas eu não Mano, esqueço nunca mais disso. também. Uma experiência Muito do bizarro. porra. não, dá um medão mesmo demais. Mas, Matheus, você então Inclu- era dessas, tipo, igrejas que baixam o espírito nas pessoas? Não, é assim, a minha iniciação na religião cristã foi evangélica, Hum, desde da Aham, minha alfabetização até, enfim, foi é, evangélica. Mas quando a minha mãe ia para algumas igrejas, ou a minha avó, ou alguns primos, eu ia também acompanhando, mas oficialmente eu pertencia à igreja evangélica. Não hum. sou é, mais da igreja. Quem tá foi escutando. meu caso também. Meu caso também, desde pequeno. Cara, eu E aí tenho também não mais. curiosidade, na real, dessas igrejas. Eu acho que é universal, não é? Que fica passando na TV, aqueles negócios Universal Sim, de também, mas também possessão e tal. tem outras. Eu tenho aham. curiosidade de ir numa dessas só pra ver, tipo, presencialmente ali. Sentir se o negócio é real ou se é só uma encenação pra mostrar em vídeo, né? Porque é Assim, gravado, eu tenho uma opinião formada sobre isso. não Eu acho digo. que em algumas igrejas, elas, quando elas estão assim em oração, né, e tal, eu acho que algumas pessoas acabam tendo algum tipo de conexão com o Espírito Santo, ou que ou qual é o nome do Espírito que a pessoa esteja dando, mas em relação à TV, em a gravação em vídeo, em postar na internet, isso aí eu não acredito nem um pouco. É que fica uma coisa parecendo muito forçado, né? Tipo, Sim, tipo aquele vídeo da completamente. mulher com a cerveja, gente. Por Deus. Sim, pronto. Esse, Esse como exemplo, totalmente falso. acho que eu não vi Agora, assim, esse. mas Como não? nas igrejas, em algumas igrejas, eu acredito que algumas pessoas tenham, sim, uma intimidade com o espírito, né? E com que elas estejam dando a sua fé ali, Uhum. Sim. Mas e se não for É. exatamente um no bom Espírito Santo, né? espírito? É. É, tem muito, tem muito. Eu já vi casos já que as pessoas se manifestam na igreja e nem sempre é algo bom. Hum. Sim. E também aquelas que rodam, às vezes, como dizendo que, tipo, tá ali sentindo um negócio muito bom. Tem muita mentira Sim. nisso aí também, gente. Muita mentira. Igual o espírito. Só pra, tipo, Igual o vídeo de suspiro do Matheus. igual. Igual suspira. Ai, mano. Sim, Aquele esse vídeo é vídeo é muito muito bom. bom. Sim. E assim, tem muito isso. Eu acompanhei de perto já. Inclusive. Ah, não, velho. Mano, eu já vi. Tipo assim, já vi tanto o rodar real quanto o rodar falso. Vou falar assim. Mas é a mesma tipo opinião do Matheus. Tem sobre a questão do caso da possessão, assim, né? Tem muitos casos que são bem reais mesmo, por isso que eu acredito que aconteça. Inclusive, esse aí que eu contei foi muito real. Eu era pequeno e eu conhecia a mulher, sabia como é que era a mulher. E eu lembro que eu contei para uma colega, né, de escola uma vez, lá no ensino médio, e Hum. aí ela não acreditou, mas porque ela era bem cética em relação a essas coisas, aí ela não acreditou. Aí a gente entrou no debatezinho lá e tal. Ela falou, a mulher caiu, mulher devia estar com algum problema lá de cabeça e tal. Falei, cara, foi muito real, não sei o quê. Eu E acho aí, que, tipo assim, tem as suas singularidades, né? Eu acho que a sim, galera gosta muito de generalizar tudo. Se alguém tá fazendo um vídeo forçando algum tipo de farsa, então todo mundo tá mentindo. Isso não é real. E não Uhum. é o sim, caso, né? É porque, sim, tipo, o sim, povo se aproveita muito, né? Tipo assim, eles Sim, sabem que isso é uma coisa que chama muita atenção, então é óbvio que eles vão mentir sobre algumas coisas pra chamar a atenção das sim. pessoas e pra irem na igreja, por exemplo, no caso dessas igrejas. pois é. E é Isso, isso mesmo, tipo, generalizar as coisas nunca é bom, né? Porque sempre tem as suas exceções. Então, eu antigamente era muito de generalizar tudo.
tipo, era mais radical, assim, nas ideias Eu e também. acabava generalizando as coisas. E aí depois eu vi que não era realmente assim, né, então é ruim generalizar as coisas. É isso, galera. É. Pode encerrar Então então? é isso. Pode, pode. Vou encerrar. Mas então é isso, galera. Muitas histórias aí. Se vocês conhecem algum outro assombrado ou se você presenciou alguma coisa de possessão, essas coisas, comenta aí nos comentários pra quem tá ouvindo no YouTube. Pra quem tá ouvindo no Spotify, corre lá no YouTube comentar com a gente. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, no TikTok, no Instagram. E acho que é essas nossas redes sociais. Sua inscrição conta muito pra gente, vale muito a pena. Deixa o like aí no vídeo. Faça sua avaliação no Spotify também, que é bom pra gente. E é isso, galera. Muito obrigada por ouvir. E até o próximo episódio. Gente, valeu, até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado por escutar.